Então, gente, dando continuidade, ainda com relação aos hominídeos, que falam que é os hominídeos, que seriam os ancestrais de nós seres humanos, que teríamos em comum a mesma característica com os primatas, que fala que esse sistema de diferença se dava por meio de um sistema binário, por exemplo, da ausência e da presença. A ausência e a presença é o que? A ausência de perigo, a presença, no caso de segurança, no caso, a ausência é o que? De luz, então provocaria, dava-se um sinal que era um lugar perigoso se tivesse a presença de luz. Então, o ser humano, os primeiros primatas, os primeiros ancestrais ser humanos estariam mais tranquilos, então se aproximariam de animais mais dóceis, se afastariam de animais que proporcionassem algum tipo de perigo. Se dava a partir desse sistema binário. Então, com relação à parte da semiótica, que fala com relação que tem até o binário, dominação e submissão, que dá o exemplo que diferencia até um motoqueiro todo vestido e um homem todo com um uniforme. E com relação ao policial e à criança, que dá esse exemplo para a gente entender que esses significantes, no caso a farda, aliás o uniforme, não é o uniforme sozinho que confere esse poder e essa autoridade ao policial, porque veja só, se fosse assim a criança também teria poder e autoridade, e não tem, sendo que na realidade ela está numa condição de submissão, se a gente for pensar nas escolas. Quando compara o aluno que está de uniforme, o diretor, quem é a pessoa que tem poder e autoridade? É o diretor, porque isso também tem uma relação de diferença. Então, dentro daquele conceito de assim, o valor de diferença entre o aluno e o diretor com uniforme, quem é que tem poder e autoridade, até dentro daquelas circunstâncias? É o diretor. Se a gente for pensar com relação a comparar o aluno, como trata na apostila, com relação ao policial, quem é que tem poder e autoridade? É o policial, porque mesmo o aluno usando a farda, o uniforme, ele não tem poder e autoridade, porque naquela circunstância, naquela construção cultural e social, quem tem domínio, quem está dentro desse âmbito, desse binário, dominação, submissão, é o policial, que está na condição de quem tem poder e autoridade. Enquanto a criança, o aluno, ele não tem. No caso do campus, se a gente for pensar com relação à diretora do campus então, com relação ao campus de Patu, por exemplo, mesmo que tenha a diretora e tem o vigia e tem até SG, e ambos têm, vamos dizer, um uniforme, quem é que tem, dentro desse binário, dominação, submissão, quem é que tem poder e autoridade? A diretora, é lógico, do campus. Enquanto dentro dessa relação de diferença entre eles três que usam uniforme, a diretora, o vigia e a ESG, quem está no âmbito da dominação, quem tem poder e autoridade? Dentro dessa construção e das circunstâncias, dentro daquele ambiente, dentro da universidade, é a diretora, enquanto o vigia e a ESG eles estão no nível de submissão. E nem outros exemplos que eu citei com relação dentro da escola, o diretor, o aluno, mesmo que usa o uniforme, não é o significante, não é o uniforme em si que confere o poder e a autoridade, mas vai a partir de um conjunto desses elementos, a partir desse conceito que só se definiu como o valor de diferença. Esses elementos, eles entre si, então esses sujeitos, eles vão se diferenciar dentro desse binário, poder e autoridade que alguém possui a partir desse binário, dominação, submissão. Com relação à comida, aliás, se a gente for pensar no caviar, não é todo mundo que come caviar, então é pessoas que estão no nível de dominação, que tem, dentro daquelas circunstâncias, dentro da nossa sociedade, tem poder aquisitivo para isso, enquanto as pessoas que não têm, comem outros tipos de comida. Com relação à roupa, a vestimenta, até remetendo essa questão da farda, do uniforme, que também, dentro desse poder, essa autoridade que confere dentro daquelas circunstâncias, no ambiente, dentro do campus, quem veste
uniforme, se for a diretora, até a linguagem dela vai mudar, porque ela é a maior autoridade, tem poder, então ela até tem que se expressar e se vestir de modo diferenciado. Então, com relação a Gueimás, eu acho que é assim que pronuncia, que ele substituiu lá os modelos das ações de outro teórico que tem na apostila de vocês de Prop. E ele vai substituir, ele elaborou uma teoria que ele propôs uma gramática universal da narrativa, de estudar essa relação das ações, qual papel que os personagens eles desenvolvem na narrativa, na história, qual o papel que eles assumem. Então ele propôs uma análise semântica da estrutura da oração, que é justa a oração tem um verbo, tem ação, então se tem o herói, se tem o vilão, então consequentemente eles têm ações, então vai ter o verbo. Então vai para aquela ideia da sintaxe que estuda o estudo das construções das frases das orações, que vai para o português, se vocês quiserem fazer uma revisão para relacionar essa área, é bom. Que substituiu as esferas de ações por 3 pares de oposições binárias. Quais são esses 3 pares? Ele definiu o poder, o querer e o saber. E a oposição binária, dentro do querer, tem o sujeito e tem o objeto. Aí, quem é esse sujeito? O sujeito é o personagem que deseja algo. Mas quando você pensar nesse objeto, que são as principais, são os actantes principais, são as funções, vamos dizer, são os 3 pares de oposições, são 3 pares de oposições binárias principais, que é o sujeito e o objeto. Quando você pensar nesse objeto, não pense que, por exemplo, se a gente remeter a outras histórias, é alguém que busca um tesouro, então o objeto é o tesouro, o pirata que busca o tesouro. Não necessariamente, esse objeto pode ser inclusive alguma pessoa, um trono. No caso, se a gente for pensar em Senhora de José de Alencar, o objeto que a Aurélia, ela busca e ela quer, aliás, dentro dessa esfera do querer, que está relacionada ao quê? Esses 3 pares, que é o poder, o querer e o saber. Em oposições binárias, dentro dessa parte do querer, que envolve o sujeito e o objeto, o sujeito seria a Aurélia. E o que é que a Aurélia quer? Ela quer Seixas, que não é um objeto, ele é uma pessoa. Porque aí ela vai tramar um plano com o tutor dela, o Lemos, para acabar o anticompromisso que ele tinha com Adelaide Amaral, e oferece outro dote a ele para ele casar com ela, sem saber que era ela. Então, no nível do querer, o que é que ela quer? Ela é o sujeito. Heroína também, ela é a heroína da história, porque de certo modo ela acaba livrando a Adelaide Amaral de casar com uma pessoa que ela não quer, porque na realidade esse lance matrimonial quem propôs foi o pai dela, porque ela gostava de outro rapaz que era pobre. Então a Aurélia, ela livrou Seixas desse casamento desejado com uma pessoa que ela não amava, e também livrou a Adelaide também de casado com uma pessoa que ela não queria, um casamento arranjado. Então nesse nível do querer, o sujeito, no caso é a Aurélia, e o objeto de desejo dela, que ela quer, é o Seixas, não é um objeto. Em outras histórias pode ser o pirata que quer o ouro, alguém de uma família real que quer assumir o trono. Tem essa construção. Já no nível do poder, tem essa oposição binária, está entre o auxiliar e o oponente. O auxiliar é aquela pessoa que auxilia o sujeito, o herói, a personagem principal. E dentro dessa ideia do papel, esse actante, que os actantes são os papéis, a função que esses outros personagens podem assumir na história, na narrativa. Dentro dessa ideia de auxiliar, com relação à Senhora de José de Alencar, quem assumiria essa função de auxiliar seria quem? Seria Dona Firmina Mascarenhas, que ela meio que faz papel como se fosse uma pessoa da família de Aurélia. Só que na verdade ela não é. Ela servia só para disfarçar, porque a sociedade não aceitava uma mulher independente, mais ela com 18 anos. E Lemos, que era o tutor dela, que aparentemente era quem governava o dinheiro dela, quem cuidava das finanças dela, sendo que quem fazia tudo era ela. Seria um auxiliar. E dentro da ideia do oponente, quem seria o oponente de Aurélia? O oponente de Aurélia seria
a Adelaide Amaral, porque ela que tem um compromisso firmado a partir do pai dela, que fez esse compromisso, pagou um dote para Seixas ficar noivo dela. Então a oponente dela seria Adelaide. Então Dona Firmina e Lemos, eles têm o mesmo papel de auxiliar. Então aqui o actante que eles assumem são dois personagens, ou seja, mais de um personagem que assume o mesmo papel, ou seja, o mesmo actante de se auxiliar. E dentro do nível de saber tem um destinador e o destinatário. O destinador aqui também seria Lemos. Por quê? Porque Lemos é quem procura saber como anda a situação de Seixas, de Fernando Seixas, Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Como anda a situação financeira dele para especular, para justamente desfazer o compromisso até que ele tinha com a Adelaide Amaral. Então, procura desfazer e também procura propor uma proposta de um dote maior para ele se casar com a Aurélia, sendo que ele não sabe quem é a Aurélia. E o destinatário aqui desse objeto seria a Aurélia, porque no caso ele está procurando saber qual a situação de Seixas. Então, no nível do saber, Seixas é o objeto, no nível do querer, né? E esse destinador é Lemos, que o destinatário desse objeto quem vai ser a Aurélia. Então tá nesse nível, gente. Já a gente voltando para a teoria da narrativa, que vai ter como grande teórico, né, o Gerard Gernet, que vai ter até um quadrinho mostrando, aqui tem na apostila. Tem até na apostila de vocês, que faz uma diferenciação do que os formalistas compreendiam como fábula. Já Gernet, ele vai compreender a fábula como a história, os eventos narrados cronologicamente, ou seja, como esses eventos acontecem numa ordem linear dentro da história. Então, a fábula vai ser isso, vai ser a história contada de forma contada de forma linear, narrada cronologicamente, enquanto Suizet, que os formalistas russos eles davam esse nome, Gernet vai dizer como recit, que é o discurso, que ele vai dizer que a narrativa como contada ou escrita. Como é que eu diferencio dentro da história de Senhora, que envolve a Aurélia, Fernando Seixas, o que é a fábula, que é a história, pensando em Gernet, a história vai ser o quê? Que dentro de uma ordem cronológica, a mãe de Aurélia, quando casou com o pai dela, foi meio que escondido, porque ele estava meio que prometida a uma filha de um fazendeiro, que o pai dele tinha bolado esse lance matrimonial para ele, só que ele se apaixonou pela mãe de Aurélia. Aí eles fizeram um casamento escondido do pai, ele nunca assumiu por medo do pai rejeitar. Então chega um dia que ele morre, aí a mãe de Aurélia com ela e o irmão dela, Emílio, quando ele era vivo, ficam totalmente desamparados. Depois aí ela vai conhecer, nessa situação já de miséria, ela vai conhecer Fernando Seixas e vai começar a namorar com ele, noiva, só que depois aí ele vai fazer o compromisso porque ele meio que aceita o dote que o pai de Adelaide Amaral propõe a ele. Então desfaz o compromisso